Glória a Deus. Apocalipse 20, do verso 11 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém, meus irmãos? Queridos irmãos, nós estamos diante do final. Ontem eu falei sobre os últimos dias, aliás, falei sobre o último dia. Eu apliquei aqui ontem falando sobre os últimos dias, que compreende da primeira vinda do Senhor até a sua volta. O último dia, que é o dia do retorno de Jesus. E nesse momento aqui, é o juízo final, o dia do acerto de contas, o grande trono branco. A última rebelião da humanidade, do ser humano, do povo, das trevas contra Deus, dar-se-á na grande tribulação. Quando nós lemos em Apocalipse dizendo que o dragão tem pouco tempo, ele será solto por pouco tempo, esse período da grande tribulação, ou seja, a sua limitação que está ali, digamos assim, retraída pelo Senhor, ou como é que posso dizer, Deus limitando, ele vai ser ali nessa ocasião da grande tribulação, ele vai ter condições de fazer muitos males, porque ele será solto por um pouco de tempo, ou seja, Deus vai dar um pouco mais de corda para ele nessa ocasião, digamos assim. E ele, sabendo que tem pouco tempo, ele vai vir com uma fúria terrível contra a igreja. E vai ser a última rebelião terrível de todos aqueles que estão distante do Senhor. Será a última rebelião, seguida pelo julgamento do grande trono branco sobre aqueles que não são salvos. Então nós sabemos que vai acontecer isso. Quando Cristo voltar, a trombeta vai soar, os mortos vão ser ressuscitados, em corpo de glória transformados, os vivos em Cristo salvos também serão transformados, todos os demais ímpios serão ressuscitados. Existe aqui uma grande batalha de saber quando é o tribunal de Cristo e quando não é. Alguns acreditam que o tribunal de Cristo é no mesmo juízo final do trono branco, por conta do livro da vida que é aberto. Outro interpreta que acha que não deve ser assim, deve ser o juízo, o tribunal de Cristo, que fala em 2 Coríntios 5,10, é um tribunal a par do trono branco. O importante, outro dia eu quero explicar, vou dar uma aula sobre isso, mas o importante é saber que o crente não passa pelo juízo final, ele passa pelo tribunal de Cristo para galardões. 6 elementos, numa linguagem figurada, vão ser apresentados ali: ouro, prata, pedra preciosa, feno, madeira e palha, e vão ser ali distribuídas algumas premiações, algumas bênçãos, digamos assim, algumas recompensas da parte do Senhor para aqueles que trabalham para Ele, mediante aquilo que nós fizermos, né? Seja que for um copo d'água fria para um pequenino, vai receber um galardão. Então vai ser um dia de prestação de conta, de galardão, de bênção. Aquele crente que foi omisso, que não trabalhou, que foi relaxado, ou que fazia de qualquer forma, ele é salvo em Cristo Jesus. Sendo salvo em Cristo Jesus, ele não vai ser condenado. Não sendo condenado, ele passa pelo tribunal para ver os galardões, né? E daí segue-se a novo céu, nova terra. Em outra ocasião eu quero falar mais propriamente sobre isso. Mas hoje eu quero falar sobre o grande trono branco. Esse grande trono branco é algo assim que nós temos que observar o que acontece ali sobre esses que são julgados. Há poucos dias eu preguei sobre a bem-aventurança da primeira ressurreição. Faz poucos dias, umas 2, 3 mensagens para trás, não faz? Eu preguei sobre a bem-aventurança da primeira ressurreição. Eu expliquei quando é ocorrido, ou quando ocorre a primeira morte. Aliás, nós nascemos mortos por causa do pecado. Eu expliquei sobre a morte física, e eu expliquei sobre a morte, o benefício da primeira ressurreição. Bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre esse não tem poder a segunda morte. Mas sobre esse que vão estar diante do trono branco, a segunda morte tem poder. Então já está aqui um grande contraste, terrível contraste, pesado contraste,
entre aqueles que participam da primeira ressurreição, cuja segunda morte não tem poder nele, e esses que estão diante do trono branco, cuja segunda morte tem poder. É uma coisa tremenda que nós vamos observar de uma forma mais objetiva nesta noite. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, olha só comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e o verso 9. Eu sempre falo o verso 8, mas eu quero frisar no verso 9 nesta noite, rapidamente, para nós já irmos seguindo aqui, para nós termos essa compreensão melhor desta passagem. Eu vou ler o 8 e o 9, mas é o 9 que eu quero frisar. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso voltará tomando vingança. Como labareda de fogo. Sobre aqueles que não conhecem e não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Já fica frisado aqui que o inferno é eterno. Já fica frisado aqui que a morte eterna é eterna, é um sofrimento eterno, é perdição eterna, longe da glória do seu poder. Enquanto a igreja está do lado, junto, enquanto a igreja está louvando, exaltando, adorando, contemplando a face adorada do Senhor, novos céus, nova terra, todos os santos adorando, louvando, com as miríades celestiais, em corpo de glória, coisas tremendas que nós não conseguimos nem imaginar, porque a Bíblia nos informa que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, estas coisas Deus preparou para aqueles que o amam. Então isso está nos aguardando e muito mais que não podemos nem sequer imaginar, tamanha grandeza da glória que está no porvir. Mas aqueles que não obedecem ao Evangelho, que não obedecem a Cristo, que não obedecem a Deus, eles não têm essa alegria e vão padecer longe da glória do seu poder. Olha o verso 9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição. Então aqui não é aniquilacionismo, aniquila, acabou, derrete, acabou, não. É sofrimento, longe da presença. Nunca mais eles vão ter contato, não vão ter chance, não vão ter mais esse privilégio de ouvir o Evangelho. Não vão ter mais as condições que nós temos ainda hoje de poder dizer para o pecador se arrepender dos pecados, ser tocado pelo Senhor, pela palavra de Deus, e arrependido, chegar-se diante de Deus. Então vão padecer eternamente. Então é um dia terrível, como eu disse, o dia da volta do Senhor. Para os que estão em Cristo é um dia de glória, regozijo, é o último dia. E nesse último dia vai ser estabelecido o juízo final. O dia do juízo final, onde nós lemos no versículo 11, que João viu o seguinte: e vi um grande trono branco. Mas olha um pouquinho para o versículo de número 6, de Apocalipse 20 mesmo. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram Arraial dos Santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu, e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Frisa aqui de novo, o inferno é eterno. O lago de fogo e enxofre é eterno. Isso aqui é pior do que o inferno, porque o inferno vai ser lançado ali. É eterno. De dia e de noite vão ser atormentados para sempre. Então quem vai estar lá já na ocasião do grande trono branco? Quem que vai estar no lago de fogo? Vai estar o dragão, a besta e o falso profeta. Nisto, observe, vem o versículo que nós lemos aqui para a nossa meditação. E vi um grande trono branco. Vamos ver a sua composição. A composição do trono é esta. É um trono, porque um trono representa a majestade, grande autoridade de um grande rei. Então não é mais aquela cruz, aquele lenho cruel, aquele lenho que machucou, que esfacelou, que machucou as costas, que foi pesado, que foi transpassado com cravos e os fixou naquela cruz. Não, agora é um grande trono. Ele é um trono do grande rei. Muitos não querem, não aceitam o reinado.
Jesus veio pregando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Ele disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é desse sistema, dessa contaminação, o meu reino é espiritual, e não é deste mundo. Mas as pessoas que não querem que ele reine, um dia vão ter que ver este rei no seu trono, mesmo aqueles que não querem como rei. Esse é um trono porque representa, porque mostra, expressa a majestade e grande autoridade do grande Rei dos reis e Senhor dos senhores. Desse trono, ali não tem jeito. Ali, quando o homem estiver diante desse trono, o pecador estiver diante desse trono, não vai ter desculpas, não vai ter como ele se esquivar de um lado para outro. Vai ser um momento tenebroso, terrível. Não vai ter chance de um apelo, não vai ter como apelar para uma segunda instância, uma terceira instância, um tribunal daqui ou de lá, de acolá. Hoje nós temos aqui a chance. Hoje o pecador tem a oportunidade. Hoje nós, como cristãos, servos do Senhor, temos a oportunidade de estar sabendo que nosso Deus é o Salvador e que nós temos que pregar. Nós estamos salvos em Cristo Jesus pelos méritos dele na cruz. E pregamos o Evangelho. Mas aquele que rejeita o Evangelho, que não aceita a mensagem do Evangelho, naquele grande dia, quando isso acontecer, ele não se arrependendo dos seus pecados, não se convertendo, não tendo uma vida com Deus, porque é Deus que opera a salvação, tanto querer como efetuar, é a soberania de Deus, é o agir do Senhor, eu tenho pregado aqui. Isso não exima, não tira do ser humano a sua responsabilidade. Soberania divina e responsabilidade divina, humana, melhor dizendo, eles andam junto. Deus é soberano para decretar e determinar, mas o homem é responsável pelas suas atitudes. Nós chamamos isso de livre agência. O homem está com uma oportunidade. A humanidade tem uma oportunidade pelo Evangelho. Quando eu prego, eu sei que Deus salva e morreu pelos eleitos, eu sei. Eu não sei quem são eles. Eu tenho apenas que pregar. Quem conhece é o Espírito Santo, quem salva é o Espírito Santo, quem salva é Jesus, quem age neles é o Espírito Santo. Então eu tenho apenas que pregar. E aqueles que não se voltarem para o Senhor são responsáveis pelas suas atitudes. Observe, ele é branco. Branco quer dizer santidade, retidão. É um julgamento contra todos os pecadores, onde nós temos que observar a pureza, a santidade. Deus é tão puro de olhos que não pode ver a iniquidade. Nós temos citado isso aqui nas pregações, mas temos visto que através do sangue de Jesus ele nos compra, nos lava, nos purifica e nos dá condições de estarmos diante dele. Mas o pecador vai estar diante desse grande trono branco. Se você observar nesse texto, é um trono que não tem o arco-íris, que não tem o arco celeste. É um trono ali onde muitos teólogos costumam dizer, é um trono que não há mais misericórdia. É um trono que não tem mais compaixão ali. O homem que chegar ali, o ser humano que chegar ali, ele vai chegar ali para o seu destino final. Os mortos em Cristo, vivos, os que morreram aqui, que estão agora nesse momento, estão diante do Senhor, louvando e adorando o Senhor, reinando com Cristo. Esse 1000 anos não é literal, é o 1000 anos figurado. Portanto, nós somos amilenistas. E os que morreram em Cristo, aliás, os que morreram sem Cristo, estão em trevas, estão em condenação, estão no inferno. E este lugar é um lugar ainda que não é o destino final. O destino final é o lago de fogo e de enxofre, terrível, que até os demônios têm pavor daquele lugar. Até os demônios têm pavor daquele lugar. Então, um trono branco de juízo terrível, um lugar ali tenebroso. Quando nós lemos Deuteronômio 4:24, nós vemos que Deus é um fogo que consome. Hebreus 12:29, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós lemos Naum, capítulo 1, versículo 6, que fala desse poder, desse furor de Deus. Nós olhamos para Hebreus 4:16, nós temos diante de nós, a palavra nos informa, cheguemos com confiança diante do trono de misericórdia. Nós temos um trono de misericórdia, onde Cristo está sentado à destra do Pai nesse instante, misericordiosamente intercedendo, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens debaixo do céu pelo qual o homem possa ser salvo. Atos 4:12 fala isso. Em nenhum outro há salvação, porque não há um outro nome, nenhum outro, em que o homem possa ser salvo. E a palavra nos informa também que ele, Cristo, é o mediador entre Deus e o homem. Então, nós temos misericórdia da parte de Deus, mas se o homem não se arrepender, é diante desse trono terrível que o homem vai aparecer. Olha só Hebreus 10, verso 19. Hebreus, capítulo 10, e o versículo 19. Olha só o que diz.
Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Isso para nós, os salvos, lavados, remidos, resgatados, perdoados, que falhamos, que erramos, que temos momentos de altos e baixos, mas que estamos buscando no caminho do Senhor. Eu costumo dizer que nós não conseguimos lutar contra o pecado e vencer, porque nossa natureza é caída, mas Cristo venceu por nós, nós confiamos nele, nos méritos dele, e como eu disse agora, eu repito, nós somos responsáveis por nossa atitude. E Ele nos dá a graça pela palavra de nós orarmos, buscarmos o Espírito Santo, nos enchermos e conseguimos viver e ir experimentando a ressurreição em Cristo e o poder de vencer as trevas, pelo poder da palavra de Deus. Agora, aqueles que estão sem Cristo vão estar diante daquele grande trono branco. Imagina todas as pessoas que você conheceu e que você conhece, que você teve a oportunidade de pregar o Evangelho, você pregou o Evangelho, falou do plano da salvação, porque panfletagem não é evangelização. Ah, mas é uma forma de evangelizar, é uma forma de você comunicar que tem uma igreja, tem um lugar, tudo bem, mas evangelizar de verdade, de fato, é sentar com a pessoa, passar ali um momento, explicar para ela, apontar ali, se de preferência marcar com ela de novo. Ontem eu ouvi uma ilustração muito interessante do irmão André. Ele falou o seguinte: olha, se você chega no supermercado, por exemplo, no açougue, e vê, por exemplo, que o preço da carne, ele até citou a carne, contra filé, por exemplo, está lá R$12, R$10, você não vai na hora pegar o seu WhatsApp e mandar para todos os seus contatos? Não vai, irmã Fátima? Se chegar no açougue, está lá, contra filé, picanha, R$10 o quilo. Na hora, no grupão da família, no grupo dos irmãos, vai mandar tudo, porque é uma boa notícia. Gente, olha isso, boa notícia, está R$10 o preço do contra filé. Não é uma boa notícia? Você não quer comunicar logo de pronto? Então, o Evangelho é a mesma coisa, não é uma boa notícia? Há uma esperança, há uma solução para o pecador, e nós não queremos comunicar essa melhor notícia que possa existir. Nós comunicamos outras, mas essa nós temos receio às vezes, nós temos reservas muitas vezes, e não fazemos isso. Falamos de tudo, mandamos mensagem, falamos naquilo, naquele outro, mas não temos coragem de dizer: olha, o Senhor Jesus é o Salvador, você precisa se arrepender, conheça o Salvador, permita-me eu estar contigo para falar do Evangelho. A mulher vai lá e fala com a sua amiga, o homem fala com o seu amigo, os casais falam com outros casais. Não vai querer o menino lá querer falar com a menina só. Não, não é isso não, é com seriedade, porque o Evangelho é sério, o Evangelho não é bagunça. E chega lá e prega, e senta com ele, ensina, fala: olha, este é o caminho, mas tem que aprender. Tem que entender o Evangelho. Não é ficar de Jesus te ama, te ama, te ama. Não, tem que dizer: olha, Ele ama realmente. Mas se você não se arrepender naquele grande dia, virá o Senhor tomando vingança daqueles que não conhecem a Deus, que não obedecem ao Evangelho. Como é que ele vai obedecer o Evangelho se ele não conhece? Se você pregar, ele vai conhecer. Vai ser indesculpável dentro daquele dia, diante do Senhor. Imagine as multidões que nós pregamos, que você pregou, que as pessoas que não deram ouvido, convidando para o culto, nem viraram as costas. Naquele dia eles vão estar lá. Imagina naquele dia, na mente dele, porque a sua consciência não vai ser apagada, não. Ele vai lembrar de tudo. Vai lembrar no dia, na hora. E vai ser aberto os livros. Ele vai ter que saber, ele vai saber. Olha só. Então é um grande trono. Por que ele é grande? Porque ali está o onipotente Deus, todo-poderoso. E o pecador sentirá a sua insignificância ante este trono. Imagina agora o pecador que muitas vezes é arrogante. O pecador que muitas vezes é soberbo, o pecador que muitas vezes ele é cheio de si. Como diz o ditado, tem o rei na barriga, ao invés de seguir o exemplo que está escrito em Colossenses 3,16, que nós tenhamos, que Cristo habite ricamente, que a palavra de Cristo habite ricamente em nossos corações. Ao invés de ter a palavra de Cristo rica no coração, tem o rei na barriga, não o rei Jesus, um outro rei qualquer. Então eles são exaltados e não querem saber, que bate no... Meu Deus é meu dinheiro. Meu Deus é a riqueza. Naquele grande dia ele vai ter que estar lá. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante, diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e como servo foi obediente até a morte,
e morte de cruz, mas Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Todo joelho vai ter que confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Isso para a glória de Deus Pai. Até mesmo os mais terríveis ateus que você possa conhecer vão estar diante do grande trono, se não se arrepender, porque não tem uma segunda chance. Acabou. E olha só, eles vão sentir a sua insignificância diante desse grande trono. Quem é o ocupante desse trono? Observe comigo João 5, verso 22. João, capítulo 5, Evangelho, e o verso 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Lucas 19, a partir no verso 14, naquela parábola que os homens não queriam que aquele rei estivesse reinando sobre eles. Vamos ler lá, Lucas 19, só rapidamente aí. Lucas 19 e o verso 14. Só para nós contextualizarmos aqui e seguirmos adiante. Lucas 19, 14. Eu vou pegar o 12 para ficar melhor. Certo homem, e disse, pois, certo homem nobre, partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e depois voltar. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram-no após eles embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando, depois de ter tomado o reino, disse-lhes que chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber que cada um tinha ganhado e negociado. Volta só aqui rapidamente para o versículo 14. Não queremos que este reine sobre nós. Vai agora para o 27. E quanto àqueles meus inimigos, agora chamo de inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Então aqui está mostrando, bom, você não quer que o rei reine sobre você? Você não quer que ele esteja reinando? Ele vai vir agora como o grande juiz. Diante do grande trono branco vai estar toda a humanidade. Olha só o que diz João 5, verso 27. Do lado aí. João, capítulo 5, verso 27. Olha só a palavra do Senhor. E deu-lhes o poder, porque o Pai tem a vida em si mesmo, verso 26. Assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Atos 17, 31, estou sempre falando aqui que Deus determinou um dia de juízo. Deu testemunho disso, deu certeza disso ressuscitando a Jesus Cristo. E nós temos que entender isso. Olha só o que diz a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 1. 2 Timóteo 4 e o verso 1. Olha só a palavra do Senhor. Aleluia. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, corrige, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Deixa eu parar aqui, volta para o versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Isso aqui é muito sério. Isso deve despertar em nós, pelo menos dois sentimentos. Um, de louvor e de glória a Deus, pela salvação, porque nós não vamos passar por esse trono branco, os salvos em Cristo. E um outro sentimento que deve haver em nós é o de ter urgência de pregarmos o Evangelho. Temos urgência de anunciarmos a palavra. Temos urgência de proclamarmos que Cristo está prestes a voltar. E Ele voltará. Então nós temos que entender isso. Grande, porque Ele é o Deus onipotente. Vai estar ali e o pecador, diante da sua grandeza, vai contemplar a sua insignificância
e vai ser um tempo de grande lamúria. Onde é a sua localização? Apocalipse 20, verso 11. E vi um grande trono branco em o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Alguns teólogos usam esse texto, ou nesse texto eles fazem a seguinte aplicação: que não se achou lugar para o céu e a terra, uns tamanha grandeza e o poder e o impacto de peso de glória desse dia. Outros, por conta de que na ocasião do último dia, desse desenrolar, do findar da história, os elementos vão ser consumidos, ardendo em chamas, desenrolarão os céus como um pergaminho, então haverá depois novos céus e nova terra. Alguns entendem assim, mas a grande verdade é, seja isso ou seja outra coisa, o certo é, haverá um grande trono branco, onde a humanidade sem Cristo vai estar ali, diante de um peso sem tamanho. O pecador ficará diante de Deus. Todas as outras coisas que ocupavam o seu coração terão desaparecido. O pecador que ignora Deus, ele vai estar ali. A Bíblia fala em Romanos 1, verso 25, né? Que eles trocaram a glória de Deus, amaram mais a criatura do que o Criador, e trocaram a glória de Deus por animais, quadrúpedes, aves, etc, etc, etc. Deixaram de glorificar a Deus, vão estar naquele grande dia. Imagina essas pessoas que são ateus, vão estar naquele dia. E aquele que tem um Deus que não é o Senhor, vão estar naquele dia. Aquele que acredita numa imagem de escultura, vai estar naquele dia lá. Aquele que não se curvou diante do Senhor, vai ter que dobrar o joelho, vai reconhecer que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai, e vai estar naquele dia. Olha só, quem vão ser julgados? Olha comigo, Apocalipse 20, verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono de Deus. Por esse versículo aqui, muitos teólogos entendem que os salvos não vão estar aqui, porque os salvos não estão mortos. Por conta da abertura do livro da vida, algumas correntes teológicas, algumas escolas teológicas interpretam que também estarão os crentes ali, e ali é o tribunal de Cristo. Por conta de ser aberto o livro da vida, não haveria razão de ser aberto o livro da vida. Eu penso que, por exemplo, o livro da vida está sendo aberto naquele momento também, sendo só os mortos sem Cristo, ou seja, os pecadores. Eu penso que está sendo aberto para dizer, ó, não está aqui. O seu nome não está no livro da vida. O seu nome não está no livro da vida. Então, vi os mortos, pequenos e grandes. Aqui, pequenos e grandes não é estatura, é posição. Rico, pobre, alto, baixo, magro, gordo, o que for. Mas milionários, reis, tribunos, mestres e todos aqueles, seja quem for. Desde aquele que mora numa palafita, num trapiche, num farrapo, desde o mais distante rincão desse planeta, até o mais nobre que habita no palácio, sem Cristo, partindo para a eternidade, ou nesse grande dia, quando Cristo voltar, não tiver a sua vida em Cristo, ele vai passar por esse grande tribunal, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Plural. Abriram-se os livros, e ainda outro livro, que é o livro da vida. Então nós temos aqui, Isaías 64, versículo 6, diz que nossa justiça é como trapo de imundícia. Toda nossa justiça é como trapo de imundícia. Nosso nome não está no livro da vida, porque na eternidade Deus decretou, Deus soberanamente nos deu essa condição de nosso nome estar no livro da vida. Presta bem atenção. Todos somos como imundo, mas salvação não é por obras, é pela obra de Cristo. Efésios 2, de 8 a 9, nós entendemos isso. A obra, no singular, do crente será julgada no tribunal. A obra de cada um é lá no tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10, né? A obra de cada um. Mas nesse texto aqui, as obras, as maldades, os pecados, as iniquidades, a rejeição, a desobediência. E outra coisa, pessoas que professam até ser cristãs, dizem servir a Deus, mas não obedecem ao Evangelho, não obedecem a Deus, vivem a seu bel prazer, fazem da sua vontade, da sua forma, do seu jeito. Não é do nosso jeito, é conforme a palavra do Senhor. Mas os descrentes darão conta das suas obras.
tudo que foi feito. E aí a Bíblia nos informa que serão abertos os livros. Olha aí, verso 12. E abriram-se os livros, e abriu-se ainda outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo a sua obra. Uma vez eu preguei uma mensagem sobre 7 livros que seriam abertos. Aí tinha livro de todo jeito. Há muitos anos isso. Mas alguns livros vão ser abertos ali. O livro da vida. Esse com certeza está escrito aqui. O livro da vida. Apocalipse 13, 8. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Do lado aí, pertinho. Apocalipse 13, verso 8. Olha só. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui está dizendo da besta, que é o anticristo, a besta que sobe do mar, que as pessoas vão adorar. E quem é que vai adorar? Todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Então aqui nós temos a certeza e a segurança em Deus que nós, mesmo no meio da mais tenebrosa tribulação, a grande tribulação, pelo poder de Deus, Ele vai abreviar esse tempo, porque senão não aguentaríamos, mas Ele nos dará condições de suportarmos. E todo aquele que tem o nome no livro da vida não vai adorar a besta. Agora, aquele que não tem, vai adorar, e aquele que não tem, vai estar nesse dia aqui, e vai passar ali, o seu nome não está no livro da vida. Olha só, Apocalipse 17, verso 8. A besta que viste foi e não é, e há de subir do abismo e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Então nós temos que observar bem isso. Os que estão com o nome no livro da vida não vão estar no grande tribunal, nesse grande trono branco, melhor dizendo. E aqueles que não têm o nome no livro da vida, que adoraram a besta, que aceitaram a besta, que andaram nas trevas, vão estar ali nesse dia, o seu nome não vai estar lá. Mateus 7, 23, tem aquela passagem 21, 22, 23, né, que Jesus fala assim: Senhor, no teu nome nós oramos, expulsamos demônios, curamos enfermos, vamos contemporaneizar, plantamos igreja, fizemos creche, não sei o que, etc, pregamos no teu nome, expulsamos demônios. Ele vai dizer assim, não vos conheço. Eu não conheço vocês, não tenho relacionamento com vocês. Não conheço vocês, não sei quem são vocês. Mateus 25 deixa bem claro, vai colocar esse grande juiz, o grande rei, à direita as ovelhas e à esquerda os bodes, e para as ovelhas, no finalzinho vai dizer: vinde bendito de meu Pai, tomai por herança aquilo que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Para os bodes, apartai-vos de mim, vós praticais a iniquidade. Eles vão ser lançados no inferno, preparados para o diabo e seus anjos, lago de fogo. Coisa tremenda isso. Um outro livro que vai ser aberto, que os teólogos também entendem, será o livro das obras. Mateus 12, verso 36, até nossas palavras. Até as palavras vão estar ali. Toda palavra frívola estará ali. Tem uma série de passagens aqui. A palavra de Deus, a Bíblia, né, o livro, a palavra do Senhor. João 12, 48. Olha só, isso eu quero ler com vocês. Olha que interessante. João, capítulo 12 e o verso 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. No último dia. De novo aqui, o último dia. Então, estão pregando o evangelho. Aí, não, mas eu não ouvi. Alguém um dia chegou e leu para você isso aqui, ó, e pregou isso aqui. Você foi uma vez no culto, você foi duas, frequentou até um tempo, e era pregado a minha palavra. Era pregada a minha palavra. Vai estar aqui o evangelho. Então, queridos, nós temos que estar bem atentos a isso. Esse trono branco, esse grande dia do juízo final. Estamos prestes para o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos marcar a hora nem o dia, mas podemos, pela Escritura, pelas profecias, pela palavra do Senhor, entender que a sua vinda está muito perto. O retorno do Senhor está muito perto. Duas coisas imediatamente antes: a apostasia e a manifestação do iníquo. A apostasia se alastra cada dia mais e vai aumentar, de maneira que essa apostasia tão grande vai se levantar esse homem do pecado com o poder do dragão, esse é o anticristo, de maneira que
ele vai investir terrivelmente contra a humanidade, contra a igreja, vai perseguir de uma maneira tão terrível e tão tremenda. Isso pode estar acontecendo dele se levantar nesse momento. Eu não sei a lei, os que estão acontecendo nas nações, ele vai se levantar. Pode ser que ele já esteja até no planeta, já não, pode acontecer isso. Eu não quero ser daqueles que ficam fantasiando, mas também não sou daqueles que deixam de observar as Escrituras e as profecias. Vai acontecer, o tempo está perto, nós olhamos pelas palavras do Senhor, terremoto, peste, todo tipo de coisa, mortandade, o mal se alastrando da maneira que vem se alastrando. E por tudo isso, nós temos que entender, será terrível. Olha só a conclusão do que está em Apocalipse 20, verso 14 e o verso 15. Eu vou ler o verso 13. E deu o mar os mortos que nele havia. Quem morreu afogado, lançado no mar, assim por diante. E a morte e o inferno. A morte já está aqui, ó. O inferno. Deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Um a um. Cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Esta é a segunda morte. Na primeira ressurreição, daqueles que têm a primeira ressurreição, esta segunda morte não tem poder. Esses que estão mortos, que não quiseram o Evangelho, que não vieram a vida pelo Evangelho, eles vão morrer a morte eterna, que é isso daqui. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu gosto daquela versão que fala, e todo aquele. Essa minha versão não fala isso. Eu gosto daquela versão que diz, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aí eu corro lá para João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que temos que seguir adiante no versículo 17 até o 26, por exemplo, para entender o contexto, para entender que isso aqui é muito sério. Nós estamos lidando com coisas extremamente sérias. O Evangelho é extremamente sério. É triste as pessoas quererem fazer do Evangelho um cabide de emprego, um cabide de riqueza. É triste as pessoas quererem fazer do Evangelho uma plataforma política, uma plataforma de sucesso, de dinheiro, um stand-up comedy. Você pode ser bem-humorado e deve, não precisa ser uma pessoa carrancuda, mas pregar o Evangelho não é ficar brincando com a igreja, quase morrer de rir. Pregar o Evangelho é proclamar essas verdades que há um inferno eterno. É dizer para as pessoas que verdadeiramente aqueles que não estiverem em Cristo, quando Ele voltar no último dia, eles vão prestar conta diante do tribunal, diante do trono branco, do grande trono branco. E isso é muito sério, é muito pesado, que deve nos fazer refletir e pensar, meu Deus, como está a minha vida? Eu sei, o salvo é salvo, mas o salvo dá o fruto de salvação. Aquele que é salvo, ele é arrependido. Então nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Se você olhar para Mateus 11, verso 20 até o 24, você vai observar que há graus de punição ali. Aquele que feriu com muitos açoites será ferido. É uma interpretação que os teólogos concluem que haverá graus de punição, haja vista que Deus é justo. E aquele que, por exemplo, é um pecador, mas ele, porque não tem Cristo, e outro é, por exemplo, um assassino, enfim, o grau de punição vai ser maior. Existem alguns pensamentos assim. Ora, pode até ser, até acredito que seja. O detalhe é, o menor grau de punição lá, você não quer imaginar tamanho horror que vai ser. Esta é a grande verdade. Então eu vou ficar um tempinho lá, vou morrendo e consumo. Não, é morte eterna, é sofrimento eterno, é perdição eterna, distante da glória, do poder e da presença de Deus. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida estará lá. O castigo é eterno. Apocalipse 20, verso 10, olha só. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Verso 15 agora. Eu li o 20, 10 e o 20, 15. Imagina que lugar tenebroso, terrível. Lugar tenebroso. Agora, observe o que diz João, capítulo 5, verso 24, Evangelho de João. Tenho citado aqui várias vezes esse texto.
João 5, verso 24, diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Repetindo, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Apocalipse 22, o verso 17, e nós encerramos aqui. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia.